desrespeitoso, porque esse é o trabalho dele. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira a bota. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Realidade e ficção, memória e imaginação. Através desse jogo, 7 artistas trazem à tona noções de maternidade e paternidade e ajudam a pensar como os padrões sociais podem atingir uma geração desde a sua infância. Esse é o espetáculo Ninguém Falou Que Seria Fácil, construído a partir do texto do brasileiro Felipe Rocha e dos olhares do ator e das atrizes. A peça faz parte do projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão, e está em cartaz durante o mês de setembro na Sala Corpo Santo da URGS. Confira agora alguns momentos do espetáculo e entrevistas com seus participantes. O espetáculo se chama Ninguém Falou Que Seria Fácil. O tema do espetáculo basicamente é sobre essas relações, essas novas relações entre as famílias. Então são famílias que só têm uma mãe, que a mãe faz o papel de mãe, de pai, de tio. A relação da criança com esse pai que está ausente na família. Então essa sensação de abandono, de vazio. E como essa falta interfere, então, na vida de uma pessoa. A peça, ela fala sobre o processo acho que do homem se tornar pai, da mulher se tornar mãe e da idealização dessa figura materna e também da paterna, assim, né? Embora no frigir dos ovos quem assume a bronca geralmente seja a mulher, né? Pensando nessas relações formadas por homem e mulher. A peça, ela fala sobre as relações familiares, né? Sobre as paternidades falhas e as maternidades idealizadas. Na peça original são 4 personagens, mas a gente era em 8 antes, a gente se divide. Aí cada um fazia 2, assim, a gente ficava se dividindo. Como uma das meninas saiu, que é a Carol, a gente ficou em 7, mas continuamos dividindo e também dividindo tudo, a peça inteira, né? Essa moça aqui, ela pode cuidar de você. Não, mãe, olha a cara dela! Ela tem uma faca dentro daquela sacola com certeza, não sabe nem jogar lixo. Não, gente, olha só, essa parte, ela é muito difícil pra mim. É a parte que eu vou, que vocês ficam, então... Vocês se fazem companhia. Não, você não quer ficar com a gente. Eu acredito que a peça tem 2 núcleos. Ela fala sobre essa brincadeira e essa troca de papéis que não é bem definidas do teatro e brinca com esse teatro sério que a gente vê mais tradicional e o fato da paternidade e esse desespero de ser pai. O diretor ele escreveu a peça com essa ideia, que ele tinha a filha dele com 4 anos e estava nesse desespero assim, de como se colocar como pai. Então esses 2 núcleos eles se encaixam com a correria e o como fazer certo e errado do teatro e na família. Quando eu propus para a gente fazer esse texto, era um espetáculo que eu tinha assistido num Porto Alegre em Cena, que eu tinha gostado muito. O Felipe Rocha é um cara que eu gosto muito dos espetáculos dele. E o que me interessava mais era esse jogo dos atores e da atriz, né? Dessa brincadeira que eles tinham no palco. Isso me interessava muito mais, assim. Eu falo que a dramaturgia tem muito a ver com a montagem da peça, porque o grupo original que montou o espetáculo se chama Foguetes Maravilha, eles são do Rio de Janeiro. A dramaturgia é de um dramaturgo, diretor, ator e escritor lá do Rio de Janeiro, se chama Felipe Rocha. E no próprio grupo deles, eles têm essa relação de uma produção de escuta, assim. Então eles têm uma direção, mas a produção é bem cooperativa, digamos assim. E acho que isso tem muito a ver com o modo como a gente escolheu fazer aqui também, porque
A gente escolheu a direção coletiva, na verdade não foi uma escolha, foi meio que uma obrigatoriedade da cadeira que a gente estava fazendo, mas ela funcionou muito bem com a dramaturgia do texto, porque o texto ele permite um jogo e uma brincadeira que às vezes um outro texto não te daria essa possibilidade. A gente escolheu esse texto, que é um texto de certa forma bem confuso, porque troca de personagem o tempo inteiro. E aí então a gente fez uma divisão de cenas, assim, tipo, leu o texto e dividiu entre cenas. É um processo de criação coletiva que fez parte de uma cadeira, que é a dramaturgia do encenador. Então cada aluno tem que dirigir uma cena e atuar no restante. No nosso caso a gente dirigiu e atuou, às vezes, junto. E eu acho que cada um foi ajudando o outro na criação do personagem, porque uma coisa que um acaba criando, tu vai fazer o mesmo personagem, pode usar também. Ai, meu amor, que bom que você veio. Demorou um pouco, tá? Mas você veio e eu devo ter alguma coisa assim de preciosa dentro de mim e você vai encontrar. Você vai procurar à noite, vai procurar por todos os buracos e você vai encontrar, vai me dar de presente. Eu vou ser a mulher mais feliz desse mundo. Ai, eu vou te fazer um pouco feliz também. Ai, eu vou comprar um barco. Eu vou comprar um barco e a gente vai passar o final de semana no mar. Ai, vai ser o final de semana mais feliz da minha vida. Esse trabalho a gente fez para uma cadeira, que é da dramaturgia do encenador, e nós tínhamos que dirigir os colegas. Tinham alunos de atuação e direção trabalhando juntos. Quando aconteceu a divisão do trabalho, o nosso grupo era um grupo muito grande, porque era todo mundo que não tinha combinado antes, um grupo sobrou. E daí a gente meio que se encontrou. Mas, de certo modo, esse sobrar nos fez, tipo, muito otimistas para trabalharmos juntos, assim. A maioria não tinha trabalhado juntos ainda. A gente tinha 8 pessoas, então a gente dividiu o espetáculo no que a gente entendeu, o que eram, dividimos em cena, não tem no texto isso, mas a gente dividiu em 16 cenas e deu 2 cenas para cada uma. E cada uma ia ter que dirigir isso. A gente tinha um tempo assim muito cronometrado para realizar o trabalho, assim, então não tinha muito como experimentar, sabe? Tipo, o diretor vinha com a ideia, bom, eu imaginei que essa cena vocês vão fazer um arco em volta de um ator, ele vai falar aqui, esse movimento. Não tinha muito tempo para testar coisas, o que é ruim, né, para o trabalho, mas ao mesmo tempo nos deu uma eficiência, assim, tipo, tá, vamos fazer essa proposição da melhor maneira possível. Acho que é muito importante a gente falar de um tema que às vezes fica por baixo do pano para algumas pessoas. E acho que a gente quer mostrar que essas pessoas que passam por isso, elas não estão sozinhas. E que aqui é um momento de delas se sentirem acolhidas com esse espetáculo. Uma das primeiras conversas que a gente teve no grupo foi sobre os nossos pais. Depois que a gente pegou o texto e leu todo ele e se deu conta da importância dessa temática, a gente conversou sobre a nossa infância e a nossa relação no passado e no presente com nossos pais. E muita gente do grupo teve problemas e teve essa situação do pai ausente. E ainda assim, mesmo que tenha acontecido há 10, 15 anos atrás, isso reverbera na gente agora. A gente acha que tinha que ter habilitação para a pessoa ser pai e mãe, porque tem muita gente... ser pai e mãe eu acho uma coisa tão importante e muita gente simplesmente faz e não tem um pensamento crítico em cima disso, né? A gente casa, termina a faculdade, casa e a próxima coisa a fazer é, sei lá, ter filho. Então eu tenho visto muito a minha geração pensando melhor, assim, sobre o que é ser mãe, sobre o que é ser pai, do que é criar uma criança, do que é construir, ser um homem para uma criança, ser uma mulher para uma criança, ser essa figura de exemplo, né? Eu acho que o tema da peça ele é bastante pertinente, porque muitas pessoas passam por situações que são parecidas com o que acontece. Eu acho que tem uma coisa também que é legal da peça, é porque fala sobre jovens adultos, às vezes a gente é filho, daqui a pouco a gente é pai, e essa coisa de
transitar por essas coisas de ser jovem, adulto, de ter responsabilidade, de não ter. A gente fala bastante, principalmente nós que não temos filhos, que fazer um espetáculo é também ter um filho, assim. Então, de algum modo, a peça também fala sobre esse processo de tu sonhar um espetáculo, tu idealizar um espetáculo, colocar ele em pé, esperar que o público chegue, entreter ele. Acho que tem várias metáforas com o público também, assim, né? Além da questão da paternidade e maternidade. Isso é meu. Me dá. Isso é meu. Au! Isso é meu! E ela foi pra São Pedro da Serra com a família. Eu não tenho essas coisas de viajar com a família. Chato! Os figurinos a gente se inspirou também no grupo, né, do Felipe Rocha. E uma coisa mais, tipo, de brincar, assim. No início, a Sil e o Zigo, eles estão com figurinos mais cotidianos, porque é um momento que é pra ser mais sério, assim. E depois, quando se troca, quando chega o momento da brincadeira mesmo, e daí eles trocam de figurino. A Sil tira o vestido dela, o Zigo fica com as cuequinhas. A gente queria alguma coisa que fosse diferente para cada um, mas ao mesmo tempo que trouxesse uma unidade. Então, por isso que todos usam camisetas brancas, mas as camisetas brancas têm cortes diferentes. Não era obrigatório que as camisetas fossem todas iguais. As cuequinhas são todas do mesmo estilo, mas com cores diferentes. As pochetes que a gente usa também todas do mesmo estilo, com detalhes diferentes. Calma, eu tava só tentando pular um muro, eu vinha pelo muro da faculdade ali. O cenário, assim, não é nada para enfeite, é tudo funcional e tudo a gente vai usar ele em cena da forma que ele é usado normalmente ou ressignificar esses elementos brincando. A garrafa de vinho, ela se transforma em câmera. A vassoura que a gente usa para varrer, ela também se transforma em boom, na cena do cinema, por exemplo. A gente buscou a reutilização desses objetos justamente pensando nessa coisa que é da brincadeira da criança mesmo, de pegar um lápis e dizer que é uma varinha mágica, por exemplo. Tem uma coisa para mim, do espetáculo, de casa, assim, espaços internos, né? Tipo, tem o hotel. Aí tem a construção da cabaninha, que para mim, eu fazia muito isso em casa. E então é sempre num lugar interno, assim, é sempre numa casa, é sempre num aconchego de um lar, assim. Tá com fome? Não, obrigada. Tem danoninho na geladeira. Eu vi. E a vida, tá boa? Tá, tô namorando. A luz do espetáculo, ela é bastante... A gente trabalha bastante com geral, contra e frente, porque nós somos muitos em cena. Então, como são 7 pessoas dentro do palco, e normalmente estão quase todos em cena, a gente trabalha bastante com o plano geral da luz, para iluminar todo mundo mesmo. E a gente tem também uma mangueira que delimita a nossa área cênica. Essa brincadeira com a área cênica seria... Esse espaço que a mangueira delimita seria o nosso espaço de jogo, né? Onde esse espaço em que a gente tem para brincar. Você foi trabalhar no bar? Você saiu daqui dizendo que ia trabalhar. Eu acho que vai muito também dessa coisa da brincadeira da criança. Que tem muita coisa de criança que dá pra ver na peça, tipo, música da Xuxa, brincadeiras mesmo, que parece que é brincadeira de criança, assim. Então acho que é de trazer essa criança que tá dentro de todo mundo. A gente usou a trilha para preencher esse espaço e dialogar com a cena. E no caso da Xuxa, a gente resolveu trazer elementos da nossa infância que dialogasse também com o público. Como a Xuxa é muito popular em muitas faixas etárias, então a gente queria que ele se identificasse assim como a gente se identifica na peça.
fazer a peça, para mim agora foi por um motivo menor, assim, que era se divertir. Eu queria fazer uma coisa divertida, porque eu estava cansado meio de fazer coisa pesada, que tem que pensar, que não sei o quê. E a gente tem passado meio que por tem sido cobrado muito da gente, enquanto artista, esses discursos de emergência agora, né? Parece que a gente tem que salvar o Brasil do que ele está acontecendo em cima do palco. E eu estava meio que querendo... Não estava querendo isso nesse momento. Deixa eu me divertir um pouco, de fazer uma coisa mais leve, assim. No meio de tanto teatro pesado, assim, a nossa peça é uma boa oportunidade para sentar, dar umas boas risadas, assim, além de refletir e pensar em quem nós somos, quem nós, digo, o público e o grupo, e como a gente lida com isso, que é com muita risada, muita brincadeira. Para mim foi muito divertido, porque a gente tentou resgatar a criança interior de cada um, né? Para mim a peça tem 2 planos, são atores brincando, jogando o tempo inteiro, e um outro plano que é falar da família, né? E a gente vai brincando entre esses planos e fazendo uma costura. E foi muito divertido poder falar de algo tão sério de uma maneira brincada, jogada, sem ter aquele peso de estar falando de uma coisa séria e que às vezes se torna cansativo tu bater na mesma tecla do mesmo jeito. Acho que a gente discute coisas bem sérias e importantes que precisam ser discutidas no bar e no teatro, mas de uma maneira extremamente leve, que eu espero muito, muito, muito que não seja gatilho para ninguém que passe por essa situação. Que a pessoa possa se sentir compreendida, que ela entenda que ela não está sozinha e que ela não precisa se sentir abandonada porque tem outras pessoas que podem fazer companhia, enfim, que a pessoa se sinta feliz, pelo menos no teatro. Eu acho que é importante que as pessoas venham assistir o espetáculo porque é um tema muito pulsante, muito contemporâneo. A gente tem registro de 5 milhões de crianças que não têm registro paterno, então é um assunto muito atual. É só ver dentro do grupo de atores e atrizes da gente, tem 3, 4 atrizes que têm essa relação complicada com o pai, por exemplo. Então, não é pouca gente, sabe? Por isso que é tão importante que a gente fale sobre isso. E da maneira como é falada, sabe? Também celebrando essas mulheres que são 2, que são 3.